Olá, eu sou Lucas Stanislau e esse é o BDF Entrevista. Um dos maiores intelectuais da história do Brasil já foi um soldado. Pois é, antes de ser o economista, o ministro do Planejamento, o ministro da Cultura, Celso Furtado foi integrante, tenente da Força Expedicionária Brasileira e combateu no fronte italiano durante a Segunda Guerra Mundial. Essa história pouco conhecida do intelectual agora pode ser descoberta no mais recente trabalho da nossa convidada de hoje, a jornalista Rosa Freire da Aguiar. Rosa, obrigado pela sua presença aqui no BDF Entrevista, uma honra te receber no nosso programa. Muito obrigada, Lucas. Eu que fico muito honrada de poder conversar com vocês. Pois bem, Rosa, você compilou os escritos do Furtado sobre e durante a Segunda Guerra nesse maravilhoso livro que eu mostro agora a capa, O Tenente, Cadernos de um Expedicionário na Segunda Guerra Mundial. Te pergunto, Rosa, como é que foi a pesquisa para o livro? Como é que você fez para compilar esses escritos do Furtado durante esse período histórico? Olha, Lucas, é o seguinte: quando o Celso voltou da guerra, esses contos, que eu acho que são mais crônicas do que contos, digamos assim, que estão no livro, o Celso começou a escrever já no barco de volta. Quer dizer, ele escreveu naquele momento, no navio de transporte que ele volta, que em setembro de 45, ele já começa a escrever alguns dos contos, né, que estão aí, e os outros ele escreveu assim que chegou no Brasil, quer dizer, continuou, né? E ele publicou esses contos em 46. Ele chega em final de 45, lá para setembro de 45. É, Getúlio Vargas deu uma espécie de um mês de férias, digamos, para os pracinhas que eram funcionários públicos, que era o caso de Celso. Então ele chega em setembro, meados de setembro, tem um mês de férias, digamos assim. Durante as férias também ele vai para Paraíba, ele escreve também os contos, e em 46, eu não sei o mês exato, ele publica esses contos com o nome de Contos de Nápoles a Paris, Contos da Vida Expedicionária, ou algo por aí, o título. Numa editora que era uma editora muito boa na época, a Zélio Valverde, que inclusive foi quem publicou as memórias de guerra e os contos e as histórias de guerra do Rubem Braga. Mas essa editora faliu no ano de 46, ainda 47, apesar de todo o material sobre a guerra que eles tinham, e outros volumes, claro. E aí Celso não quis mais saber desses contos, não quero mais, até porque ele tomou outro rumo na vida, né? E esses contos nunca mais foram publicados. Em 90 e poucos, 93, 4 por aí, eu editei uma espécie de um volume grande, numa caixinha, com os 3 livros autobiográficos de Celso. Então eu pus esses contos, alguns desses contos, na introdução de um desses volumes. E já tinham se passado mais 30 anos novamente, né, que esses contos estavam parados dentro de uma gaveta. Então aí eu resolvi, conversei com a Companhia das Letras, eles toparam, aproveitando agora este ano que faz 80 anos do final da Segunda Guerra, né? E aí Uhum. juntei mais uma série de coisas, de textos de Celso, correspondência, diários e tal, mais um caderno de fotos, que é a originalidade maior desse livro, eu acho. E aí está o nosso tenente aí com essa capa bonita aí, que eu achei a capa muito bonita. É uma foto dele em Paris, quando ele consegue ir a Paris no verão de 45. Então é esse o livro, basicamente é isso o livro. Perfeito. Não, as fotos são espetaculares. De fato, tem imagens muito ricas, né, para mostrar tanto o cotidiano ali de um pracinha, né, de um expedicionário na guerra, quanto os passeios ali que o Celso deu durante a sua estada ali no fronte na Europa. Mas você estava explicando, né, Rosa? O livro está dividido em esses contos que você chama mais de crônicas, né, que são de fato relatos, mas também tem relatos pessoais, né, em primeira pessoa ali, meio que quase reportagens, né, e também correspondências, né? Como é que você chegou nessa divisão? Toda a documentação que tem disponível você utilizou ou foi fazendo uma seleta mais intencional? Não, eu acho que eu não utilizei toda. Ele, na verdade, tem muito mais carta do que eu pus, né? Quer dizer,
As cartas, bom, mãe é mãe, né? Mãe sempre sabe o que faz, né? As cartas de Celso, sobretudo, quer dizer, Celso escrevia, digamos, cartas endereçadas à família, mas com o nome da mãe, Dona Maria Alice. Bom, e ela distribuía as notícias e as cartas pelos irmãos, pelos primos, pelos sobrinhos. Não, Celso não tinha sobrinho ainda. Enfim, e pelo pai, né? O pai de Celso, claro. Mas ela guardou essas cartas. Isso é que é o mais sensacional. Ela guardou essas cartas lá dos anos da época da guerra, e muitos anos depois ela entregou para o Celso essas cartas. E várias coisas que ele também tinha trazido, e que foi ela. Porque o Celso foi o seguinte: quando ele volta em 45, logo depois, ele começou a ir muito para fora e morou muitos e muitos anos fora. Quer dizer, para você ter ideia, ele chega em 45, 46 ainda fica por aqui, final de 46, ele vai para a França para fazer a tese dele, aí sim ele vai estudar economia, fica 2 ou 3 anos na França. Volta em 48, início de 49, vai para o Chile para trabalhar como economista da CEPAL, 10 anos de Chile. 58, 10 anos depois, portanto, ele sai, faz pós-doutorado, na época não chamava assim, mas enfim, hoje seria, né, um pós-doutorado, em Cambridge, na Inglaterra, volta, vai para o Nordeste e fica até 64 e vai exilado para a França. Então, realmente, quer dizer, muita coisa que ele trouxe ficou na casa da mãe, a mãe dos pais. Os pais foram se mudando enquanto Celso morava fora, mas sempre levando uma espécie de uma mala, digamos, chamada As Coisas do Celso, entendeu? E aquilo foi andando, digamos, de casa em casa, em que a mãe foi, os pais dele foram morando, e depois o pai dele faleceu, quando ele estava no exterior, no exílio, e num dado momento a mãe devolve tudo isso para ele. E o Celso olhou um pouco e tal, e isso depois veio parar na nossa casa, né? E ali estavam, tem muitas outras cartas também, mas mais me interessaram as cartas em que ele falava do ambiente da guerra e das trocas com ele, mas eu descobri também cartas que a mãe também guardou, incrível como pareça, e até rascunhos que ele escreveu cartas para os amigos. Então, eu peguei tudo que tinha isso, quer dizer, falando dele, dando notícias da Itália, e os amigos dando notícia do Brasil, digamos assim, o que estava se passando no Brasil nesse momento, e publiquei. Tinha também alguns diários ainda dele que eu não tinha publicado. Então, e assim, como é que eu posso dizer? Textos dele que ele escreveu relacionados à guerra, também 45, 46, até 46, final de 46, início de 47, textos muito marcantes. Tem um texto muito bonito dele sobre o fascismo, em que ele, claro, que ele tenta teorizar, digamos assim, mas Sim. ele fala muito a partir da experiência do que ele viu o fascismo no dia a dia na Itália, tremendamente empobrecida, naquela população desvalida, que foi a população que ele conheceu quando estava na Itália, né? Tem textos também sobre a Vila Militar, sobre o serviço militar dele. Então, eu juntei tudo isso e publiquei no livro, e mais fotos de objetos que ele tinha trazido, que estavam aqui em casa ainda. É legal a gente mencionar para quem nos acompanha, né, que você, além de jornalista, então ter já esse tino de pesquisa, foi esposa do Celso Furtado, né? Então, imagino que esse documento, o acesso a essa documentação estava, claro, facilitada ali, né, na residência de vocês, por isso está dizendo, né? E a gente conversava muito. Celso é curioso, porque quando a gente se conheceu na França, nos idos de 79, eu não sabia que ele tinha ido à guerra, nem imaginava. Ele um dia me contou, mas assim, muito, muito rapidamente e tal. Eu voltei, talvez tenha feito 1 ou 2 perguntas sobre o assunto, ele não quis ir muito longe, ele não gostava de falar da guerra naquele momento. E depois se quiser, daqui a pouco eu te digo a minha hipótese, quer dizer, eu imagino por quê, um pouco pelo menos. Mas depois, não, nos últimos anos da vida dele, a gente conversava muito sobre. Então, tem muita coisa que eu ponho na introdução, que é até bastante longa, que eu faço, de conversas nossas, entendeu? E histórias que ele contava às vezes também, quando a gente fazia aqui de almoço e jantar para os irmãos dele, histórias também que ele contava para os irmãos e para os cunhados e as cunhadas. Então, aquele clima familiar, assim, entendeu? Os filhos dele, quando vinham para cá. Então, tinha essas conversas também pessoais, né? Digamos assim, que eu tenho todas elas bem guardadas na memória, e também isso alimenta o texto longo que eu fiz para introduzir, né, o material que era mais dele, né? Claro, isso que torna o texto tão saboroso, tão rico em detalhes. Estou curioso agora, Rosa, qual é a sua hipótese? Ali na introdução você menciona que a retirada dos militares, né, das medalhas que ele havia recebido,
Então, após o golpe de 64, ele ali ministro do planejamento do governo João Goulart, tem as suas medalhas de honra ao mérito, as medalhas que ele havia recebido por participar da Segunda Guerra, retiradas pelos militares, né? Então, acho que é alguma coisa por aí, não sei se estou próximo. Tá bem próximo, tá? Como a gente dizia, como é a criança, tá quente. Ok. É, eu acho que é por aí. Eu percebo que é um pouco isso. Quer dizer, Celso vai para a guerra, né? Jovem, tinha 24 anos quando ele vai. A ida dele, quer dizer, tem outros componentes, digamos, tem um componente um pouco de aventura, de que ele quis ir para a guerra. Muitos jovens da geração dele não quiseram ir para a guerra. Ele não, ele quis e, pelo contrário, de certa forma, ele insistiu. Inclusive, tinha uma coisa que parece que eles, num dado momento, eles tentariam, pelo menos, só mandar uma pessoa por família. Então, a irmã dele, mais velha, que tinha 2 anos mais que ele, a Antonieta, se prontificou aí como enfermeira, ela como enfermeira. E não falou nada para ele, ficou na moita. Foi lá e tal, eu não sei bem onde ela se apresentou, mas ela se apresentou em algum lugar, provavelmente algum posto para recrutar, digamos, voluntários, né, para a Segunda Guerra, aqui no Rio de Janeiro. Ela disse que queria ir como enfermeira. Se ela fosse, ele não iria. Quer dizer, porque era um só por família, então se ela fosse, mas ela não contou nada para ele, só quando já estava mais ou menos firme que ele ia. Aí a notícia vazou entre a família, digamos assim, e ele soube e ficou furioso. Foi falar com ela, era uma irmã de quem ele gostava muito, a irmã mais velha, a quem ele sempre foi muito, muito ligado, mas ele ficou furioso e foi falar com ela: de jeito nenhum, você não vai, quem vai sou eu tô querendo ir. E estava querendo ir mesmo. Quer dizer, ele foi, digamos, não foi nem. Ele foi convocado, ele estava na idade de ser convocado, ele não foi voluntário, ele foi convocado, mas ele foi convocado feliz, digamos assim, ele queria ir para a guerra. Tinha um lado também de aventura, da possibilidade de conhecer outro país, né, um país da Europa, quer dizer, que era um jovem que estava querendo conhecer o mundo, quer dizer, e tinha também, sobretudo, a ideia de que era, não vou dizer ato de resistência, hoje em dia se usa muito isso, é resistência, é resistência. Não sei se Uhum. era um ato de resistência, um gesto de resistência, não é isso. Mas havia uma espécie de um subtexto, digamos assim, em Uhum. que dizia: nós vamos lutar pela liberdade em outro país, por as liberdades estas que a gente não tem neste nosso país. Quer dizer, o Uhum. Brasil teve essa peculiaridade, esse paradoxo, se você quiser, mais um dos tantos que houve no governo de Getúlio, nos anos do Getúlio, de Getúlio, digamos, convocar jovens para irem lutar pela liberdade em outro país, liberdades essas que eram cerceadas aqui dentro pelo próprio Getúlio. Quer dizer, a gente estava ainda, a gente não, porque eu não era nascida, mas enfim, eles estavam vivendo numa ditadura, querendo ou não. Um pouquinho melhor aqui, um pouquinho pior ali, mas enfim, não tinha dúvida que era um regime autoritário e as raias do ditatorial. Então havia tudo isso. Dito isto, quer dizer, depois de toda essa, digamos, essa pequena interregno da vida de Celso, que foram um ano e pouco na Itália, ele volta para cá, continua, vai trabalhar depois. Ele era funcionário público, trabalhando sempre pelo país. Depois de muitos anos que eu falei na CEPAL, ele vai para o Nordeste para tentar montar, instalar, enfim, estudar e refletir o que se poderia fazer pelo Nordeste, que era de longe a região mais pobre do Brasil. Aliás, eu acho que continua a ser, não tenho certeza. Então, quer dizer, ele estava indo lutar, digamos, pela terra dele, digamos assim, né? Colocar todo o saber dele, digamos, em favor desta parte do Brasil, dessa região do Brasil. 20 anos depois, que na verdade é muito pouco tempo, quando, entre a guerra e o golpe militar, passam-se 20 anos, de 44 a 64, grosso modo, e aí vem um herói da FEB, que era o Marechal, que depois virou Marechal Castelo Branco, Castelo e Branco. assina o ato de cassação dos direitos políticos e civis do Celso. Quer dizer, aí, entendeu? Ele teve que sair do serviço público, ele teve os direitos civis de votar, de trabalhar, de tudo no Brasil, teve completamente cassado por um golpe militar. Isso, e sobretudo ele foi saber anos depois, ele não soube naquele momento, ele só foi saber uns anos depois, que as 2 medalhas de guerra dele, eram as medalhas às quais ele dava, acho que era as grandes medalhas a que ele dava valor eram essas 2. O resto ele ganhou vida fora, enfim, outras medalhas, mas enfim, eram um pouco medalhas
um pouco ex officio, né, pelos cargos que ele estava exercendo, mas as da guerra não. As da guerra ele achava que havia uma razão de ser daquelas medalhas. E essas medalhas foram cassadas, ele soube algum tempo depois, por uma invenção brasileira chamada decreto secreto. E caçaram as medalhas dele. Quer dizer, eu acho que tudo isso, quando nós o conhecemos, ele ainda estava no exílio, tudo isso pesava bastante. Quer dizer, não só estar longe do Brasil, não só ter sido caçado, não só várias outras circunstâncias que ele não podia ainda voltar plenamente, e mais essa história da cassação. Então, ele foi como se ele pusesse uma pá de cal. Dissesse, não vou mais falar desse assunto, não quero saber de guerra. Depois a coisa foi mudando, já nos anos final dos anos 80 e 90, e ele voltou a falar no assunto. As medalhas foram restituídas, digamos assim, por um decreto do presidente Sarney, quando o Celso foi ser ministro da depois que Cultura ele bateu o Sarney. pé, né? Depois que ele bateu o pé, né? Olha, eu só vou Ele aceitar. bateu o pé, ele ficou na dele, digamos assim. A gente Sim. volta para cá, né? Vai morar no Brasil de novo, o Celso vai ser ministro da Cultura, nós vamos morar em Brasília, e como eu falei, essa coisa de os ministérios que têm ordens, né? Que têm medalhas, que têm, enfim, ordem do mérito disso, daquilo e tal, costumam dar para os outros ministros, né? Quer dizer, o Ministério da Guerra, na época da guerra ainda, dá para o ministro do Planejamento, que, por sua vez, se tiver uma ordem do mérito, dá para o ministro da Indústria, bom, né? Então, são distribuídos entre os ministros. E Celso soube, acho que foi no primeiro ano que nós chegamos ao Brasil, de volta, em Brasília, que ele ia ganhar uma medalha de um Ministério Militar, eu não lembro qual, na época havia os três ainda, né? Não havia o Ministério da Defesa, só eram os três. E ele disse que não ia receber, não. E disse que não, porque ele falou, já me caçaram as minhas medalhas militares, eu não quero mais receber medalha militar, porque daqui a pouco vão caçar de novo, isso aí vira e vão caçar de novo, não quero. E aí a coisa chegou aos ouvidos de outro ministro, e que falou com o presidente Sarney, e o Sarney, então, não era só o caso de Celso, havia mais 2 ou 3 pessoas que tinham recebido medalhas pré-golpe de 64 e que foram, digamos, foram restituídas a essas pessoas as medalhas que elas tinham ganhado antes e que tinham sido caçadas, né? Aí Celso recebeu Claro. a medalha de algum ministério. E um ato de ingratidão com requintes de crueldade, né? Como você mesmo falou, retiradas por também um veterano de guerra, né? Então é uma ingratidão tremenda, assim. Tem todo, enfim, eu nem sei se não foi de propósito, provavelmente, não tinha porque o Castelo Branco saber disso, quer dizer, mas é uma coisa simbólica, né? Simbólico, Então, claro, eu totalmente. acho que é muito mais o lado simbólico disso que mexeu com o Celso, não há dúvida que mexeu. Rosa, ainda nesse contexto mais político da FEB e dos que se engajaram nessa luta, né, contra o nazifascismo na Itália, qual que é você que esteve envolta nessa documentação e estudando esse período, qual que é a sua visão sobre essa brecha que se abre, né, no Brasil pós-FEB, que contou ali com participação de quadros progressistas, como o Celso mesmo diz no livro, você tem uma citação dele numa entrevista que ele dá, acho que é o Cristóvão Buarque, nos anos 90, ele dizendo, olha, a gente era progressista, a gente queria lutar contra o nazifascismo, mas também queria combater o nazifascismo dentro do Brasil, que não só o Estado Novo, mas também os integralistas estavam muito fortes dentro do Brasil, né, numa força perigosa dentro do país. Então, ali você tinha dentro da FEB um Salomão Malina, né, um Boris Schneider, o Jacó Gorenda, né, todos ali figuras depois que vão ser proeminentes do campo da esquerda brasileira, né? Qual que é a sua visão para essa brecha que se abre depois para esse Estado, para essas Forças Armadas tão autoritárias que se criaram no país e que vão aí culminar no golpe de 64, né? Qual que onde que teve a ruptura, o erro, né, entre essa FEB e as Forças Armadas que deram o golpe em 64? Olha, Lucas, seria arriscado da minha parte falar sobre isso, mas eu acho que convém lembrar que o Brasil declara guerra ao eixo, né, digamos, aos países nazistas, quer dizer, nazifascismo, né, a Alemanha, a Itália e o Japão depois, né, também, né, em agosto de 42. E ali provavelmente, quer dizer, um pouco pressionado pelos Estados Unidos, mas naquele momento convém lembrar que o governo estava meio dividido, quer dizer, você tinha no governo de Vargas, em 42, uma ala bastante pró-germânica, bastante pró-Alemanha, que eram o Dutra, o general Góes Monteiro, que eram respectivamente ministros, não se chamava da guerra ainda, e chefe do Estado-Maior,
E você tinha um lado mais pró-americano, digamos, que era o lado do chanceler, né? do Oswaldo Aranha, de outros ministros. E o Getúlio ali em cima do muro, né? Vai para Uhum. lá, vai para cá e tal, até que finalmente tem o encontro dele com o Roosevelt, enfim, tem aquelas promessas, digamos, de volta redonda, da siderurgia, de tudo isso, e o Brasil resolve enviar um contingente. Mas eu cheguei a pesquisar, eu pesquisei bastante para fazer esse texto que eu escrevi, e li muita coisa, li outros livros de outras pessoas muito interessantes, muito, que escreveram sobre a guerra e também sobre os familiares, como o João Baroni, que é aquele baterista, né, dos Paralamas do Sucesso. Sim. Ele tem o pai dele, foi para a guerra e tem os livros muito bons. Ele escreveu uns livros muito bons, de muita boa pesquisa. E eu pesquisei também muito em jornais da época. Quer dizer, você vê que o Brasil diz que vai declarar guerra, mas custou para montar a FEB. Não foi uma coisa muito fácil. Dizer, provavelmente, eu não sei, eu não cheguei a esse ponto. Eu não acabei de ler o livro do Rui Castro, também, que é um belo livro sobre esse período, A Trincheira Tropical, eu não acabei de ler ainda. Mas você vê que devia haver uma resistência muito grande dessa ala pró-germânica, digamos assim, para mandar a gente para lutar do outro lado, né? Quer dizer, Uhum. lutar com os aliados. Então, aquilo a gente não sabe bem até onde for. Tem coisas que interpelam. Por exemplo, uma das coisas que interpela é quando a FEB volta, vitoriosa e tal, o Exército Brasileiro, ali não sei bem se ainda era o Dutra, o ministro do Exército, eu acho que não, mas aí teria que ver, resolve acabar logo com a FEB. Quer dizer, pra você ter Sim. ideia, o pessoal mais pobre, que tinha um certo orgulho de os soldados de classes populares, de classes médias mais baixas, que tinham muito orgulho de ter ido à FEB, de usar o escudinho da FEB, enfim, aqueles pequenos embleminhas, né, símbolos da FEB, eles não puderam mais usar. Na hora que acabou, e a FEB acabou muito rápido, quer dizer, a FEB foi extinta, digamos assim, muito rápido. Poderia ter ficado, poderia, por exemplo, na Europa ficou, depois se transformou em associações dos combatentes. Houve também problemas com os salários que eles iam pagar para os febianos, digamos, não foi exatamente o que eles combinaram, as pensões, os salários não, desculpa, as pensões, não foi exatamente o que eles combinaram, quer dizer, houve uma espécie diga, bom, tudo bem, a gente mandou, teve que mandar, eles estavam, eu cheguei a ler em alguma pesquisa que eu fiz, que assim que o Brasil declara guerra, há militares de alta patente que acham que o Brasil vai mandar 100 mil pessoas. E não mandou um quarto disso, mandou 25 mil. Quer dizer, então, houve, digamos ali, um entusiasmo, vamos mandar. E provavelmente houve também a ala mais à direita, digamos, bem à direita do Exército, diz, não, vamos diminuir isso aí, a gente não tem muita gente para mandar, vai ser difícil, o pessoal é mais pobre, tanto que tinha uma espécie de umas condições mínimas para você ser soldado da FEB e poder ir pela FEB, que é terrível. Você tinha que pesar, você tinha que medir pelo menos 1,60 m, quer dizer, você vê que muita gente, muito baixinho brasileiro, pôde, se tivesse 1,61 m, já podia ir, né? O que é uma estatura baixa. Tinha que pesar pelo menos 60 quilos, o que provavelmente muitos devem ter sido convocados e não estavam dentro desse parâmetro, e tinha que ter 26 dentes na boca. O que, entendeu? Como a gente tem mais, quer dizer, era de imaginar que eles pegaram muita gente que tinha um nível social mais baixo. Essas pessoas, muitos deles, ficaram muito encantados com o fato de ter ido e queriam exibir um pouco o uniforme da FEB. Não podiam. Eles acabaram com a FEB para dizer, bom, isso acabou e tal. E, de fato, quer dizer, coincidência ou não, um mês depois que Celso chega, Getúlio cai. Sim. Então, aí acabando os anos, o período do Estado Novo, né? Getúlio cai em outubro de 45, né? E aí viram Claro. eleições e tal, depois ele volta, mas eu digo, mas aí já é um período grande, quer dizer, o fato da a volta dos pracinhas deve ter, sem sombra de dúvida, influenciado muito no dia a dia da política no parlamento, no Congresso, enfim. E isso foi, talvez, até minando, de certa forma, mais e mais o governo de Getúlio, né? Que um mês depois cai. E Exatamente. Um o, mês depois que Celso chega, né? Celso chega em setembro. e o fato do Celso falar outras línguas, né? No caso, ele falava muito bem o inglês, ajudou ele em algumas Era o tarefas inglês, ali, né? Aham, aham. era o inglês. Ele não falava tão bem assim, mas o pai dele, que eu não conheci, que deve ter sido uma pessoa muito interessante, era um advogado, chegou a juiz, mas era, evidentemente, uma pessoa muito aberta para o mundo, quer dizer, tinha uma biblioteca muito grande lá na Paraíba, de uma pessoa,
O Celso era jovem, de 15, 16 anos, quando o pai dele comprou os livros do Freud, quer dizer, isso nos anos 30, era muito raro. E o pai dele resolveu, num dado momento, ter aulas de inglês e particulares. E contratou um Mr. Vance, que era um inglês que estava perdido na Paraíba, então pegou, se o Celso não queria ter também aulas de inglês. Então o Celso e o pai, os dois tiveram aulas de inglês muito tempo na Paraíba, e o Celso já estava se virando bastante bem em inglês, o que era raro também. Quer dizer, entre os convocados, entre os pracinhas, era o pequeno contingente de pessoas que falavam outras línguas. Até porque uma certa classe média, não vou dizer alta, mas influente no sentido de uma elite influente, a elite política do país, que na época estava no Rio de Janeiro, na capital da República, vários conseguiram uma espécie de pistolão para não ir para a FEB. Uhum. E eu conto, inclusive, uma história que era o filho do Gilberto Amado, que era um grande figurão da época, um intelectual, um político. O filho dele estava querendo não ir, digamos assim. E provavelmente conseguiria. E teve enfim, a família de Celso perguntou para ele se ele teve a história da irmã, que a irmã dizendo, bom, se eu for o Celso não vai, a gente poupa o Celso, que ele não gostou da ideia. E depois teve gente perguntando ao pai dele, políticos da Paraíba que moravam no Rio de Janeiro, e dava a entender que se ele quisesse, entrava com alguma petição, alguma coisa, para ele não ir. Mas pelo contrário, ele quis ir. E eu acho que foi muito bom para ele, viu? Eu acho que foi qualquer um, né? Deve ter sido uma experiência muito trágica, muito humana, muito, pelo contrário, mostrando a desumanidade, né? Deve ter sido uma experiência muito forte. Eu tenho impressão para todos esses pracinhos que foram. Não, os relatos que ele faz, tanto da chegada à Itália quanto das viagens que ele fez ali na Europa, mostram como construiu a personalidade dele, né? Abriu caminhos ali na cabeça dele. Agora, Rosa, tem um texto específico que está ali são um dos primeiros ali dos cadernos do expedicionário, né? Esses relatos em primeira pessoa. Teve um que me marcou muito, assim, que eu achei, me chamou a atenção pela franqueza com que ele se encara, né? Porque é ali que ele diz assim, olha, eu tô indo por uma aventura. Eu poderia aqui dizer que é um heroísmo, é um patriotismo, é um sentimento de nobreza, mas esse discurso que estão me dando aqui, que ele citava ali algum instrutor, algum oficial que estava passando instruções para eles, o patriotismo dele não me pega, eu estou indo pela aventura. Me lembrou até certo ponto o Mathieu, do Sartre, né, naquela trilogia dos Caminhos da Liberdade, me lembrou muito esse personagem quase existencialista mesmo ali, e são coevos, né, são do mesmo ano, ali em 45, 46, estavam escrevendo praticamente muito parecido. Me veio esse sentimento, assim, de estar lendo algo que poderia ser um personagem sartreano facilmente, sabe? Esse relato do Celso. Poderia, e não à toa, em 46, quando o Celso vai para a França, ele flertou com umas ideias existencialistas, entendeu? É engraçado, porque também desse destaque era o auge ali, né? Enfim, Claro. era Sartre, era Camus, né? Era toda aquele desentendimento ou entendimento entre os dois, e a presença muito forte dos intelectuais, né? Quer dizer, a presença muito forte do Sartre, do existencialismo ainda era muito forte. E, de fato, tem um pouco isso, sim, tem um pouco isso. Mas eu acho que foi realmente, quer dizer, a ida dele teve no início, deve ter sido um misto, né? Você está com 23, 24 anos, você quer fazer certas coisas por várias razões, não é uma só, né? Você quer conhecer a Itália, mas você também quer mostrar aqui no Brasil que você é um homem da liberdade, que é contra as ditaduras, que é contra o fascismo, que é contra a pobreza, então, entendeu? E tem umas histórias muito pungentes, eu acho, nos relatos do Celso. Até eu botei só uma, que é a história do cigarro. Quer dizer, a coisa do cigarro, a gente não tem ideia do que era isso. Hoje em dia, eu poderia falar de outras drogas, mas, digamos, na época era o cigarro, né? Eles vão para a guerra, o Brasil, né, a FEB, fica sob as asas, digamos, do 5º Exército Americano, né? E o 5º Exército Americano, que inclusive foi quem deu os capacetes dos brasileiros todos eram capacetes do 5º Exército, né? E outras coisas eram do 5º Exército. E davam cigarro, rolava cigarro loucamente, era nos anos final da guerra, nos anos 40, o cigarro era tudo, né? Era sinônimo de machismo, de liberdade. Imagina que loucura quando eu penso nisso. E eles recebiam muito cigarro, muitos maços de cigarro, recebiam também chocolate. Os americanos davam, de vez em quando, barra de chocolate para eles. Recebiam uma ração americana, enfim, recebiam umas coisas. E o Celso não fumava.
nunca tinha fumado, tinha experimentado jovem, com 12, 13, 14 anos, e passou mal, felizmente, sorte dele, ele não se agarrou no cigarro, não teve esse vício do cigarro. E ele, com o cigarro, ele às vezes trocava por uma ração, por uma comida, por outro chocolate, bom, enfim. E ele conta de um transporte que eles estão fazendo num caminhão, eles estão todos em pé atrás, muitos brasileiros, praticamente todos fumando, e tinha uma população gigantesca que ia pobre, miserável, crianças miseráveis, maltrapilhas, jovens maltrapilhos, moças maltrapilhas, que iam acompanhando o caminhão dos soldados, dos pracinhas, digamos, dos aliados, e pedindo guimba de cigarro. Então, o soldado fumava até o finalzinho lá no alto do caminhão e jogava a guimba. E essas guimbas, na verdade, elas eram, digamos, unidas de cada guimba, quem conseguia pegar, porque era um mundaréu de gente, eles jogavam as guimbas e vinha aquele monte de criança, adolescente e adulto em torno da guimba para ver quem é que conseguia ficar com aquele finalzinho de cigarro. Eles tiravam o fumo, que ainda não tinha sido fumado, de várias guimbas, 3 ou 4 guimbas que eles conseguiam no final do dia ou dali a 2 dias, e faziam um outro cigarrinho que eles iam vender no mercado negro. Quer dizer, isso é uma coisa que deixa o Celso numa tristeza, num estado de choque, quer dizer, o desvalimento das pessoas que brigam, que se deblateram, que se disputam por uma guimba de cigarro. E outro episódio que eu não conto, mas que ele contava também, e esse eu acabei não pondo, enfim, já nem lembro porquê, ele faz uma referência leve a algum dos contos, quando ele estava novamente em algum lugar pela Itália, e vem um camponês muito pobre, um lavrador, e com uma garota, um jovenzinho adolescente, enfim, entrando na adolescência, e pede para ele 3 cigarros e em troca daria a menina para ele, enfim, sair com a menina, ir para algum canto e fazer o que ele quisesse com a menina. Claro que o Celso não aceita, fica numa indignação que não tem tamanho, mas, quer dizer, você vê, não é só dizer que era o vício do cigarro, seria muito fácil dizer que era isso. É um estado de degradação da alma humana, entendeu? Que leva você a fazer esse tipo de coisa. Quer dizer, não é nem para ganhar dinheiro, a única mercadoria de troca, eu acho horrível falar essa palavra, era a filha do lavrador. E que ele oferece a um soldado em troca de 2, 3 cigarros, que provavelmente talvez ele nem fosse fumar, ele ia vender depois no mercado negro, enfim, entendeu? Claro. É terrível o nível e aí entra o texto de Celso sobre o fascismo, nesse livro, pega muito por aí. Quer dizer, até onde um regime fascista, um regime autoritário, pode levar os homens, as mulheres, o comportamento humano, até onde muda, até onde se degrada, entendeu? Quer dizer, se deteriora, quer dizer, os princípios básicos do certo, do errado, do mal e do bem, vai tudo embora, vai tudo embora. Foi um dos favores do Celso vendo o fascismo no dia a dia. Já nem falo na pobreza, que o fascismo também levou a essa pobreza imensa, mas enfim. Mas tem uns textos bem interessantes. Quer dizer, essas experiências todas, sem dúvida, marcaram muito ele, né? Não tenho dúvida. Claro, me impactou muito a forma como ele relata os olhos das crianças, né? Ele diz assim, olha, era impossível olhar nos olhos das crianças de cima do caminhão, né? Quando a gente ia passando nos vilarejos, as crianças vindo implorar e de vez em quando alguma não conseguia sair ou o caminhão atropelava. Então é um relato muito forte. E, se eu não me engano, tá nesse... que é quase um ensaio dele sobre o fascismo, né? Bem livre, com impressões e mais desvendando ali o caráter psicológico, né? Dos envolvidos no movimento fascista italiano, mas eu acho que é nesse texto que ele diz quando trazem para os soldados brasileiros os filmes dos campos de concentração, né? Esse relato dele também, vendo pela primeira vez os filmes dos horrores dos campos, é algo que, pelo menos assim, para mim é um dos pontos mais altos do livro, quando você consegue ter contato com esse tipo de relato a quente, né? No momento ali que ele está vendo, né? É muito impressionante, porque a gente fica, talvez, né, retrospectivamente, muitos anos depois, a gente fica com a ideia que eles sabiam o que estava acontecendo na Alemanha. Pelo que Celso diz, ao menos eles, digamos, os brasileiros, não sabiam, realmente não sabiam. Quando vem, enfim, o final da guerra, digamos, os últimos dias de abril, Roma cai, Mussolini é morto, na França é assinado o armistício, o alemão lá, aquele general, aquele que eu não lembro o nome dele, assina o armistício e tal, que é bom. Então, depois é comemorado o dia da vitória, digamos que é 8 de maio,
8 de maio na Europa Ocidental e na União Soviética foi no dia seguinte, né, 9 de maio. Né? Os americanos chamam o grupo de brasileiros e vai mostrar para eles um filme que eles, americanos, já tinham feito, que já estavam, digamos, libertando, tanto eles como os soviéticos já estavam libertando vários campos de concentração e filmando, tendo filmado várias coisas. Então, vai mostrar para Celso e para todos os pracinhos brasileiros, e é um choque absoluto. Quer dizer, aparece aquelas imagens que a gente conhece de campo de concentração, daquelas pessoas esqueléticas, aqueles cadáveres dentro de fossos comuns, quer dizer, aquele quadro de horror do que era um campo de concentração, que são filmes americanos, documentários pequenininhos, e os americanos mostram para ele, e eles não tinham a menor ideia que estava acontecendo isso na Alemanha. É muito curioso isso. E talvez os generais soubessem e não contassem para os pracinhas, não sei. Isso realmente não sei. Mas ele, Celso, que era aspirante oficial, digamos assim, ele era segundo-tenente, quer dizer, eles não eram um cabo raso, digamos, ele já estava um pouco mais acima na hierarquia, digamos, militar, né? Ele não sabia. Ele e o pessoal dele ali, os outros aspirantes oficiais, eles eram oficiais da reserva, mas eles não sabiam. O choque dele é indizível, realmente é uma coisa inaudita, e ele diz, eu nunca imaginei que a maldade humana chegasse. Não foi só ele, né? Provavelmente vários europeus, várias pessoas chegaram a essa conclusão. Mas eles que estavam ali no teatro da guerra, de certa forma, sob a égide dos americanos, eles não sabiam. Pelo menos Celso não sabia. A turma ali dele não sabia. É muito impressionante isso. Rosa, há um tempo atrás um amigo meu me pediu uma indicação, que eu queria ler coisas mais sobre a formação econômica do Brasil, né, e como é que eu entro em contato com essa história econômica, e obviamente eu recomendei a Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado, que é, acho que um dos principais clássicos da leitura histórica, política e econômica do Brasil, né. E ele me disse assim, não, depois de um tempo, né, tô lendo, mas tô achando meio difícil, né, eu que não tô acostumado, ele não é da economia, então não tô acostumado com essa leitura, tô achando meio difícil. Em compensação, no livro que você apresentou pra gente, é um Celso completamente não hermético, é um Celso, né, que escreve fácil, gostoso de ler. Aqui você atribui essas diferenças, claro, uma escrita mais acadêmica, outra mais livre, mas o quanto tem de Celso Furtado em um e outro, né? Ou seja, na Formação Econômica do Brasil também não tem uma certa poética, não tem uma certa verve literária ali no texto do Celso? Olha, você tem ideia, eu fiz jornalismo no Rio, né? E no jornalismo eu não tinha, imagina se eu ia imaginar que algum dia depois eu ia conhecer e casar com o Celso. Eu tinha, na época, jornalismo tinha, genericamente chamava ciências sociais, enfim, e tinha economia, tinha um professor de economia, e eu li a Formação Econômica do Brasil, de um Celso Furtado, que estava exilado na época, porque isso foi em 60, no final dos anos 60, e nunca jamais eu imaginei que eu fosse fazer. Eu me lembro que não era um livro fácil, não. Mas eu me lembro também que nós lemos isso no curso de jornalismo com um professor, digamos. Agora, eu li esse livro depois para fazer uma edição, uma nova edição, quando eu levei o livro para a Companhia das Letras, eu li todo de novo, né? Bom, aí é um pouco diferente, porque eu já li bem mais velha, já tendo sido casada com o Celso, então aquelas conversas apareciam muito e tal. É um livro que é difícil, sim. Certas horas eu concordo com o seu amigo, é um livro difícil. Agora, eu acho que é um livro muito bem escrito, porque, inclusive, o Celso teve uma sorte dentro da falta de sorte. Esse livro tem uma história curiosa. Ele escreveu esse livro, ele estava fazendo tal, que hoje em dia seria um pós-doutorado, em Cambridge, na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Ele não tinha máquina de escrever naquele momento, e ele escreve à mão. A mão e tal, acaba de escrever tudo e vai ao correio de Sua Majestade, né, rainha da Inglaterra, levar para o pai dele, que estava no Brasil, no Rio de Janeiro, para o pai depois encaminhar, ler, porque o pai dele era muito bom de português também, fazer correções e tal, e encaminhar para uma editora. Bem. E aí o livro se perde. O pai dizendo, pois meu filho, faz uma semana, faz 10 dias, faz 2 semanas, faz 3 semanas, e seu livro não chegou. Bem, aí Celso era escrito à mão, né? Manuscrito. Mas, por sorte dele, é uma coisa inacreditável contar essa história, eu até me arrepio. Na hora que ele estava indo para o Correio de Cambridge, que é uma cidadezinha miudinha, pequenininha,
Encontrou com um amigo, ele disse, estou mandando um livro novo que eu acabei de escrever. Então, assim, o amigo disse, poxa, vamos passar na universidade, faz um microfilme. Na época, nem sei mais se alguém sabe o que é microfilme, você fotografava todas as páginas e ficava em negativo, digamos assim. O microfilme sai, aquela coisa de antigamente negativo, né? Sai a tela preta e enfim, o filme preto e as letrinhas em branco, né? Preto e branco só. E o Celso disse, tudo bem, e deixou lá e fizeram esse microfilme para ele. E ele não pensou mais nisso, aí algum tempo depois ele escreve para o Correio de Sua Majestade. Ele vai ao Correio, e o Correio de Sua Majestade, que era sabidamente dos grandes correios do mundo, tem todo o rastro já então, eu estou falando dos anos 50, 58 eu estou falando, tem todo o rastro do livro. O livro saiu aqui no dia tal, pegou o avião da Panera, sei lá de quê, no dia tal, tereré, chegou no Correio do Rio de Janeiro, Correio Central, onde hoje em dia é o CCBB, aqui no Rio de Janeiro. Ali era o Correio Central do Rio de Janeiro. Bom, então, o livro tinha chegado, quer dizer, não era culpa do Correio de Sua Majestade, a qual, aliás, foi muito simpático, a pessoa do Correio deu um cheque para ele de indenização, um cheque pequeno, talvez fosse umas 10 libras, na época não devia ser tão pequeno assim, e o Celso nunca teve coragem de descontar esse cheque, ele guardou esse cheque. Isso é uma curiosidade, ter ganhado um cheque do Correio de Sua Majestade. Bom, passa o tempo, ele lembra do microfilme, lá ainda na Inglaterra, e vai atrás do microfilme, e ele reviu. Aí ele tinha ido já a um congresso na Itália, de onde trouxe uma Olivetti, então ele já tinha uma máquina de escrever portátil, e ele vai, então, e fica vendo na biblioteca de Cambridge, que é muito cansativo ler em microfilme, todas aquelas páginas de microfilme, e ele vai lendo e batendo. Aí então saiu um manuscrito, quer dizer, batido à máquina, né? Nessa função de reler o que ele tinha escrito e rebater, ele enxugou muito o livro. E isso talvez tenha tornado o livro mais difícil, porque ele, com a cabeça de economista, de cientista social, de um pouco de historiador, fazendo pós-doutorado, ele devia estar com a cabeça muito acadêmica, digamos assim, naquele momento, Claro. e foi enxugando o livro, e de fato o livro ficou muito mais enxuto. Ao mesmo tempo, eu acho que ele ficou mais bem escrito. O Celso ele escrevia bem, o Celso, mesmo dentro daquele perfil, digamos, de livro acadêmico, ele escrevia bem. Mas isso talvez tenha deixado o livro mais difícil de ser, certas passagens, né, mais difícil de ser compreendido. Dito isso, é um livro que tem um público até hoje. O livro está sendo publicado até hoje. Quando eu deixei lá na companhia, estava lá já na 40ª edição, já tinha havido 40, 50 edições, sei lá. Então, e é um livro que eu acho que realmente explica muito as nossas origens, digamos, né, como país, né, do ponto de vista da economia, né? Leitura obrigatória, Rosa. Leitura obrigatória, assim como o Tenente, agora, os textos que você compilou também tem que ser uma leitura obrigatória. Rosa, eu queria muito te agradecer pela entrevista e pelo livro, que eu acho que, assim, o seu esforço de compilar os documentos e os escritos nos presenteia também com essa oportunidade de ter acesso a esses textos, agora de uma maneira compilada, bem editada e numa edição belíssima da Companhia das Letras. Obrigado, Rosa, e até a próxima. Muito obrigada, Lucas. Muito obrigada. Até a próxima, então. Tchau, tchau. E obrigado a você que acompanhou mais essa edição do PDF Entrevista. Lembrando que o programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas, no canal no YouTube do Brasil de Fato e na Rede TVT. Até a próxima.